Vou te fazer uma pergunta muito simples, mas que pode te deixar de frente com os seus demônios. Se a sua clínica hoje fosse uma empresa, o que estaria desorganizado? Essa pergunta leva a gente a pensar, talvez a partir de um desconforto, assim, do tipo, ai não, mas uma clínica de psicologia é uma empresa? E de fato é uma empresa, assim como a gente é uma marca na rede social. Mas eu sei que a gente aprende a não ver isso dessa maneira. E aí a gente se desorganiza, a gente não foca e não estuda sobre alguns pontos que são necessários que a gente compreenda e a gente fica só na visão romântica da coisa, no fazer por amor, ser psicóloga por amor, ou estar na rede social para ajudar os outros. Gente, não, tá? A gente pode estar na rede social para ajudar os outros, mas também para ganhar dinheiro, assim como a gente pode fazer o nosso trabalho com amor, vai ter afeto envolvido, tá? É um trabalho que também, de fato, é social, né? A gente tem um impacto aí na cultura, mas isso também precisa ser visto como com uma visão de negócios, né? Porque, de fato, é o nosso trabalho. Então, por que a gente não veria isso com essa visão de trabalho, de negócios, de empresa? E isso, a longo prazo, obviamente, vai moldando a nossa carreira. Não olhar para isso vai moldar a nossa carreira e olhar para isso vai moldar e impactar a nossa carreira. Então, eu espero que a gente olhe, é isso que eu vou te ajudar a fazer aqui nesse vídeo de hoje. Tá? Eu sou a Bruna, para quem não me conhece, tô no @psicofora-da-caixa em basicamente todas as redes, falando principalmente sobre marketing para psicólogos. Então, eu te ensino sobre o posicionamento nas redes sociais para que você atraia pacientes através da criação de conteúdo, mas um conteúdo com muita ética, muita autenticidade e que você possa aí se divertir ao longo no caminho. Primeira coisa, gente, cuidar da nossa clínica como uma empresa não vai tirar a ética do nosso trabalho. Não, só vai deixar as coisas mais alinhadas e mais organizadas. E é importante que a gente parta desse ponto para que você não comece aqui me ouvindo achando que eu vou falar um papo de negócio meio vazio, assim. Não, gente, tá? Não vou tirar a ética, não vou tirar a humanidade da sua prática clínica, mas eu vou trazer um olhar assim para que a gente alinhe um pouco as coisas e isso vai impactar também a qualidade do nosso trabalho, tá? Porque impacta a nossa satisfação com a prática clínica, o que diretamente impacta a qualidade do nosso trabalho. Então é essencial por nós, pelos nossos pacientes, etc, 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 mas principalmente pelo nosso futuro, tá? Pelo nosso futuro eu. Então, se fosse uma empresa, tá? A nossa prática clínica e o nosso trabalho, quanto que entra por mês? Quanto que sai por mês? Quais são os investimentos que a gente precisa fazer mensais na nossa carreira mesmo, assim, da nossa prática clínica? E quanto de fato vale a nossa hora no fim das contas, quando a gente pesa tudo isso? Quando a gente tira os impostos, quando a gente tira os investimentos que a gente faz em supervisão, em curso, em, sei lá, o programa que a gente paga para gestão de clínica, etc, etc, etc. Quando a gente tira isso, o que resta e quanto que está valendo de verdade a nossa hora? São perguntas muito simples, gente, muito básicas, mas que eu por muito tempo não soube responder. A gente vai vivendo, às vezes parece ali a nossa carreira, e vai entrando dinheiro, vai saindo dinheiro, e sobra o que sobra, e a gente fica meio perdido, assim, a gente não para escrever assim mesmo, sabe? Botar no papel, tá? Qual é a previsão que eu tenho no mês de entrada? Qual é a previsão que eu tenho no mês de saída? E daí a gente fica no desespero quando tem algum mês embaixo ou alguma coisa acontece que a gente nem sabe dizer o que aconteceu, ou quando a gente precisa investir um pouco mais de dinheiro, tipo num congresso, em alguma coisa assim. A gente entra em colapso e parece que só embola tudo e a coisa não se organiza nunca mais. Então, perguntas bem básicas para a gente saber responder, tá? Quanto que entra, quanto que sai e, de fato, quanto que tá valendo o valor da nossa hora no fim. Falando também daí de números, tá, gente? A nossa agenda é uma agenda estável ou é uma agenda que está sendo improvisada? Eu falo muito sobre a nossa agenda não poder depender da agenda de todos os nossos pacientes. O que eu quero dizer com isso? Um dia um paciente teve uma reunião e cancelou a terapia. E daí cancelou dentro das horas ali combinadas no contrato, a gente fica com aquele horário vago, porque a gente não tira paciente do bolso, né? Então o horário fica vago, mas o paciente avisou dentro ali das, sei lá, 24 horas, tem muita gente que pede, 48 horas, não
acaba não pagando, né, por aquele horário, porque ele avisou com antecedência, mas daí também não nada é feito naquele horário. Gente, fica uma agenda uma loucura. O paciente tem um dia uma reunião, o outro tem um dia dentista, o outro tem não sei o que, não sei o que lá. E a gente não vai também colocando o tom de importância que o processo terapêutico tem, porque tudo pode ser motivo para a pessoa desmarcar, porque ela também tem ali a possibilidade de desmarcar, que a gente já dá, né? Ó, se desmarcar com 24 horas de antecedência, tudo certo, 48, tudo certo. Eu tinha isso até um tempo, até que eu tirei, tá? Hoje não tem desmarcação, assim, eu não faço. O paciente vai pagar por todas as semanas de atendimento. Caso aconteça alguma coisa grave que ele não possa estar presente, a gente vai remarcar. E se a gente não encontra o horário dentro da minha agenda ali para remarcar, ele tem até um mês para remarcar isso dentro da minha possibilidade. Caso não tenha, a sessão é paga igual, gente. Assim, não existe desmarcação, existe só a remarcação. E assim eu facilito as coisas para que o processo terapêutico seja feito com a indicação clínica que ele precisa ser feito, tantas sessões no mês, e também eu não tenho imprevisibilidade na minha agenda, tá? Então pensem aí desse lado, se o contrato terapêutico, né, o termo de compromisso com a terapia protege vocês e protege a relação, protege o processo terapêutico do paciente, para trazer mais previsibilidade para vocês, tá? Porque a gente fica ansiosa se a gente não tem essa previsibilidade. Isso vai impactando o nosso emocional, o que, como eu já disse, tudo desemboca lá no processo terapêutico do paciente, vai transbordar, tá? Então, se pergunte se a agenda é fixa ou é mais improvisada, cada semana a gente nunca sabe como é que vai ser, essa semana, se todo mundo vem, se não vem, uma loucura. Se a gente atende quando a gente de fato pode atender, ou a gente encaixa pessoas a todo momento, porque é tão imprevisível, né, que a gente não pode daí nem ter muitas vezes os nossos horários, tipo horário de academia, ou o nosso horário de médico, né, um turno que a gente pode fazer as nossas coisas. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na relação também que a gente está tendo com a nossa agenda, né? Que é uma agenda não por amor, é uma agenda pelo nosso trabalho, tá? Outra coisa importante quando a gente está falando de negócio, né? Quando a gente está falando dessa organização, desse alinhamento na prática clínica, é o nosso posicionamento. Isso vai refletir também, pegar um gancho lá com a rede social. Se alguém olha de fora, tá? Para nossa clínica, para nossa empresa como um negócio, essa pessoa, ela consegue saber qual é o tipo de público que a gente atende, demandas que a gente atende, no que a gente é boa ou está se especializando para ser boa, né? Estudando para se tornar melhor, em que área. E isso é tão importante assim da gente ter alinhado dentro da gente e deixar isso mais claro possível para os outros através da rede social ou de conversas com colegas, etc, 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 porque isso faz com que a gente vá sendo lembrado por uma temática. E quando alguma pessoa chega num amigo nosso ou num colega nosso e fala assim, ah, eu tô com tal problema e tal, acho que eu vou começar a fazer terapia para problema XYZ, e a gente já falou que a gente está estudando sobre isso, que a gente está se dedicando para isso, essa pessoa vai resgatar o nosso nome na mente dela e vai indicar. Então é mais fácil da gente ocupar um lugarzinho na cabeça do outro se a gente de fato tem essa clareza de quem a gente atende, quais demandas a gente atende, etc, etc, etc. Então, tenham essa clareza para vocês, tá? Que tipo de pessoa você atende, que tipo de demanda, a linha que você trabalha, pode ser também uma forma de você se posicionar, mas tenha essa clareza e fale isso para os outros, além de falar também o que você não atende, né? Quais são as demandas que você não atende, isso já é uma maneira da gente ir alinhando o que a gente atende, né? Quais demandas eu não atendo, não tenho competência nessa área, não estou me especializando nessa área, não quero, né? Ou um tipo de público, pode ser demanda, pode ser pessoas, faixa etária, enfim, saiba o que você não atende, tá? Para que você também deixe isso claro para o outro. E o seu diferencial, né? Então, por que uma pessoa escolheria você? Gente, essa pergunta é super importante, tá? Quando a gente precisa estar a gente está em um lugar, né? Tá numa relação, tá num emprego novo, tá numa empresa, a gente precisa mostrar o nosso diferencial. A gente precisa, tipo, saber se vender, assim, entre aspas. E muitas vezes, assim, a gente, no papel de psicóloga, parece que é feio fazer isso, assim. Parece que é feio falar sobre as coisas nas quais a gente é boa, as boas características, boas qualidades que a gente tem. Se torna, sabe, tem que ser humilde, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A gente precisa caminhar no mundo ocupando o nosso espaço e honrando as nossas boas qualidades e boas características.
E isso a gente se apropria, a gente reconhece, se apropria delas e verbaliza elas para os outros, sim. E não é ficar batendo no peito falando eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Não é isso. Tô falando de coisas assim, conectada com você mesma, sabe? Mas honrando as boas características que você tem e deixando o outro saber, certo? Então também, né? Por que as pessoas escolheriam você? Isso é super importante. Processos, gente. Toda clínica, toda empresa, toda relação vai ter processos. Quais são os processos que a nossa clínica passa? Processo de entrada e saída de paciente, então saber qual mais ou menos é o fluxo. Claro que a clínica não é tão rígida assim, né, que a gente tenha tanta previsibilidade assim, mas a gente sabe mais ou menos quando entram mais pacientes, quando saem e tal. Anotar todos os pacientes que buscam a gente, entender da onde que eles vieram, quem é que nos indicou, para a gente saber da onde que eles estão vindo mesmo. E se é da rede social, o que que tu viu lá que te conectou comigo? Então, saber da onde que as pessoas vêm e saber como é que é esse ritmo de entrada e de saída de pacientes, tá? Para a gente ter uma ideia também. Ajuste de faltas ali, como eu falei no outro tópico, ter um termo de compromisso combinados assim com os pacientes que protejam o processo terapêutico deles e protejam a nossa qualidade de vida, sim, tá? Reajustes, então como você faz os reajustes ali no valor da sessão, precisa ser feito, é importante, passa uma mensagem importante para o processo terapêutico, N motivos, tá? E tudo reajusta, porque a gente não reajustaria também. Então, fazer reajustes, combinar isso com os pacientes e também combinar como a gente faz os encerramentos de sessão. Eu vejo que muitas psicólogas, às vezes, elas se perdem em polos, assim, né? Ou elas são extremamente rígidas, ou elas são extremamente. Como que fala? Não é flexíveis a palavra, mas elas cedem demais ao que o outro quer, ou deseja, ou pede. E eu já tive nos dois extremos, claro que a gente se perde, tá, nesses polos, mas é interessante que a gente tente achar um equilíbrio aí, sabe? Porque clínica não é uma rigidez, uma regra que vai servir para todo mundo, não. Algumas dessas coisas aqui a gente vai ter que adaptar, mas também eu vejo muitas psicólogas caírem na armadilha de ceder demais. Tudo que o paciente pede, ele quer encerrar do jeito que ele quer encerrar, ele quer ir para o quinzenal do jeito que ele quer ir para o quinzenal, ele quer entrar do jeito que ele quer entrar. O paciente comanda todo o processo terapêutico. E daí, para que a gente está ali? Se quem tem a visão clínica e a indicação clínica das coisas é a gente, não é o paciente que estudou psicologia por 50 mil anos e segue estudando como a gente. Não. Então, por que a gente deixa toda a tomada de decisão na mão dele? Sendo que ele precisa de um direcionamento, ele precisa ser cuidado e muitas vezes sim a gente vai falar não para ele. E vamos contar, né, explicar o porquê desse não, por que é importante fazer de outro jeito, como que a gente encerra um processo, como que a gente começa, como é que é o meio do processo, como é que a gente reavalia, explicar do reajuste, tudo. Não deixem tudo na mão dos pacientes. Não é nem terapêutico que fique todas as decisões na mão deles, tá? Então peguem as rédeas aí das coisas e tentem encontrar esse equilíbrio também para que vocês não se distanciem muito do que é importante para vocês também. Esses processos, ter muita clareza, né, dos processos, das nuances na prática clínica, vão proteger e preservar a todos nós. E ó, por fim, tá? O que muda quando a gente vai se profissionalizando e vai tendo esse olhar mais voltado, né, para o nosso trabalho como um trabalho? É tão óbvio, né? Mas a gente precisa falar disso. A gente começa a ver como uma empresa, né? A gente para de se culpar por qualquer coisa. A gente entende o tempo das coisas também, então a gente fica mais madura nessa visão das coisas, assim, do tipo, tá, esse mês tem menos paciente, mas eu tô fazendo aqui meus meshes, tô me movimentando, tô me expressando em algum lugar, de alguma maneira, para que eu vá colher lá na frente, né? Tô plantando agora, vou colher lá na frente. Eu sei que nesse período é um período difícil, ou lá na frente eu vou fazer o reajuste, as coisas vão melhorar um pouco. Enfim, a gente tem clareza das coisas e um olhar um pouco mais maduro, o que também dá uma aliviada na nossa própria ansiedade, tá? A gente decide com mais clareza, né? Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo, não é tudo no improviso, tudo no feeling ali, tudo no amor. Não, calma, deixa eu sentar, deixa eu olhar para as minhas contas, deixa eu ver quanto tá entrando, quanto tá saindo, deixa eu tomar decisões, deixa eu ver quantos pacientes eu preciso mais. Sabe, a gente vai tomando decisões com base em dados que a gente está vendo, não com base na ansiedade, no desespero, no medo.
etc. E a gente deixa de improvisar, né, na nossa profissão, que é uma coisa que é isso, vai desgastando, tá? Tudo vai desgastando. Então, às vezes, o problema não é que falta paciente na nossa clínica, é que falta estrutura, falta, como eu falei, organizar esses processos para que a gente até dê passos mais firmes, assim, escolhas mais assertivas e passos com mais firmeza mesmo, e não tão inseguros, tá? E essa estrutura toda, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, vai se construindo a partir do tempo, mas a partir de decisões um pouco menos românticas às vezes, tá, gente? É isso, é isso. Em baixar romantismo a gente já tem demais com a profissão, é psicologia por amor, é por amor, é por amor. Beleza, e é com amor, eu falo não é com amor, por amor, é com amor. Eu amo ser psicóloga, tá? Eu atuo, eu tenho os meus infoprodutos, grupos de supervisão, mas eu atuo como psicóloga, eu jamais vou abrir mão disso, porque é um braço aí da minha carreira que eu amo demais. Mas precisa ser visto de maneira estratégica também, não só romântica, tá? Afinal de contas, eu sei o quanto que a gente investe na nossa profissão. Caraca! Muito, demais. A gente investe demais. E isso precisa dar um retorno pra gente, tá? Não é a psicóloga tá fadada ao fracasso, a não ter dinheiro, a trabalhar só, ser boa samaritana? Gente, não, não, para, não precisa ser assim, tá? E mesmo assim, ó, o valor social, né, da nossa profissão no meio que a gente vive, quer fazer um valor social mesmo, né, atendimento por valor social, tu pode fazer. Se tu quiser fazer, tu pode fazer, se isso é importante, significativo para ti, de ajudar a sociedade desta maneira, porque tem inúmeras maneiras, não precisa ser só com valor social, tá? Eu não atendo atualmente com valor social, porque eu impacto a sociedade de outras maneiras. Então, você pode, mas assim, até para que você possa fazer isso, você precisa ter toda essa clareza do que eu tô falando aqui. Essa visão, sabe, mais estratégica da clínica. Senão, você vai estar atendendo sem saber, é isso, sabe, no escuro, sem saber o que está acontecendo. E nenhuma empresa vai para frente sem saber o que está acontecendo, gente, tá? As coisas precisam ser um pouquinho mais organizadas. E é isso, você acha que dei o resumo do resumo, tá? Queria esse vídeo mais direto ao ponto, não sei se consegui, porque eu não vi aqui quanto tempo que eu demorei para gravar, mas eu queria dar uma pincelada em todos esses pontos para que vocês percebam aí desse lado como tem coisas que a gente precisa olhar para além das coisas que a gente estuda. E sim, né, é difícil ser psicóloga, ninguém falou que ia ser fácil. Bom se a gente só pudesse, sentar, atender os nossos pacientes e não pensar em mais nada depois. Mas não, tem muito trabalho para além do trabalho. O atendimento em si é uma parte do trabalho. Depois tem as evoluções de caso, tem isso, tem aquilo, tem o que a gente vai fazer com os processos da clínica, tem como a gente vai se divulgar. Meu Deus do céu, tem inúmeras coisas que a gente faz para além do que a gente achava que ia ser só o nosso trabalho, né? Então não é fácil. E por não ser fácil, por ter tantas nuances, a gente precisa mais ainda ficar atento às escolhas que a gente está fazendo dentro da nossa prática clínica. Afinal de contas, se a gente ama ser psicóloga, a gente quer fazer isso por muito tempo. E para que isso seja sustentável, a gente precisa cuidar muito, tá? Fazer boas escolhas agora, para que a gente possa por muito tempo estar exercendo essa profissão que a gente tanto ama e que sim, é com muito amor, mas não só isso. Por favor, não só isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aqui nos comentários para eu saber, que vocês sabem, né, que eu não gosto de falar sozinha, e o comentário de vocês melhora meu dia, me incentiva a continuar, e quem sabe é um comentário que pode virar assunto para um próximo vídeo, certo? Vídeo entregue, gente! Um beijo e até a próxima!